Kagami chegava até o cabeça das tropas do Rei dos Demônios e rapidamente era atacado. Ao perceber que aquele golpe não havia sequer arranhado o protagonista, o demônio ficava surpreso e perguntava se ele era um herói. Kagami apenas respondia que era só um aldeão de passagem. Ao se deparar com o nível absurdo do protagonista, o demônio ficava em choque. Deveria ser impossível para um humano chegar àquele nível. Então dizia que Kagami era muito perigoso e que teria que dar um fim nele ali mesmo. Porém, o protagonista mandava ele relaxar e dizia que não pretendia atacar o Rei dos Demônios. Inclusive, ele era um amigo, assim como sua filha, Alice, que estava sob os cuidados do protagonista. O demônio então questionava se aquilo significava que ele estava do lado dos demônios. Porém, Kagami respondia que não, pois não era do lado de ninguém. Em seguida, perguntava se tinha sido o Rei dos Demônios quem havia dado a ordem para atacar, afinal Alice havia dito que ele estava doente. O demônio respondia que era óbvio que tinha sido ele, mas ao recordar do momento, percebia que quem realmente havia dado a ordem era o outro demônio, embora o Rei dos Demônios também estivesse presente. O protagonista dizia que o Rei dos Demônios poderia estar sendo controlado por alguém ou por alguma coisa. O demônio então afirmava que precisava voltar ao castelo imediatamente, porém Kagami dizia que não era uma boa ideia. Se o Rei dos Demônios realmente estivesse sendo controlado, quem estivesse por trás daquilo poderia considerá-lo um inimigo. Enquanto conversavam, o protagonista começava a derrotar os monstros que estavam por perto para pegar o dinheiro que eles dropavam. Logo depois, Kagami destruía o monstro em que eles estavam em cima, fazendo todos caírem. Eles conseguiam sobreviver, e o protagonista perguntava qual era o nome daquele demônio. Ele respondia que se chamava Menal A. Brasher, e que sua família servia o Rei dos Demônios havia gerações. Kagami então mandava Menal esperar até o dia seguinte, pois ele e Alice o acompanhariam até o castelo. Porém, Menal dizia que aquilo faria o protagonista se tornar inimigo tanto dos humanos quanto dos demônios. Mesmo assim, Kagami respondia que havia prometido a Alice que a levaria até lá. No dia seguinte, Kagami e Alice estavam tomando café da manhã quando ela perguntava qual transporte usariam para chegar ao reino dos demônios. O protagonista respondia que não poderiam ir de cavalo, pois eles tinham medo dos monstros. Então mostrava o meio de transporte que usariam. Monstros centauros, criaturas extremamente orgulhosas que normalmente jamais cooperariam com humanos. Depois de levarem uma chicotada, aparentemente gostavam e faziam tudo o que lhes era pedido. Eles se encontravam com Menal e Takako na floresta. No entanto, o grupo do herói estava de tocaia e descobria que eles estavam ajudando os demônios. Então cercavam o grupo para atacá-los, mas Kagami dizia que aquela não era uma boa estratégia. Afinal, eles não conseguiriam nada cercando pessoas muito mais fortes do que eles. O herói então atacava o protagonista e dizia que não podia deixá-los escapar, afinal muitas pessoas haviam sido feridas naquele ataque. Menal respondia que os demônios já tinham sofrido inúmeros ataques iguais àquele. O herói retrucava, dizendo que os demônios eram maus, e aquilo por si só já bastava. Kagami então perguntava quem havia criado aquela regra. Nesse momento, a sacerdotisa do grupo dizia que eles estavam fazendo a coisa certa ao tentar prender Menal. Afinal, ele havia participado do ataque à cidade. Kagami então pedia que adiassem a punição dele, pois acreditava que Menal havia sido enganado e que aquele ataque não tinha sido ordenado pelo Rei dos Demônios. Segundo ele, o Rei dos Demônios desejava viver em paz com os humanos. O herói respondia que o protagonista não tinha como saber disso, mas Kagami dizia que conhecia o Rei dos Demônios e perguntava se um ataque como aquele, supostamente ordenado por ele, já havia acontecido antes. A sábia respondia que não se lembrava de nenhum caso semelhante. A bruxa então atacava, e o protagonista junto de seus aliados decidia fugir dali. Eles encontravam os centauros que Menal havia roubado de um mercador e os utilizavam como transporte. A bruxa dizia que eles precisavam perseguir o protagonista, porém o herói perguntava se ela realmente não havia ficado com nenhuma dúvida. Ela então se lembrava de que um demônio havia matado alguém muito importante para ela e dizia que não tinha motivo para duvidar. O protagonista e seus aliados seguiam viagem até o próximo reino, Selmaria. Como Alice estava usando um pano que escondia seus chifres e impedia a emissão de mana, eles só precisariam esconder Menal. Para isso, utilizariam chifres de demônios azuis como disfarce. Ao chegarem ao reino, estava acontecendo um desfile. Um guarda explicava que aquilo servia para encorajar as tropas, pois em breve elas fariam um grande ataque contra os demônios.
Kagami dizia que o exército humano seria massacrado, e com isso, qualquer esperança de coexistência entre humanos e demônios iria desaparecer. Então afirmava que, para impedir isso, eles precisariam chegar primeiro ao reino dos demônios e derrotar os responsáveis pelo conflito, escondendo-os para protegê-los. Takako dizia que era um bom plano, mas perguntava o que fariam caso o rei dos demônios realmente tivesse ordenado o ataque. O protagonista respondia que, se esse fosse o caso, lutaria com todas as suas forças contra o rei dos demônios. Porém, faria isso como uma terceira força. Segundo ele, deveriam existir mais humanos e demônios como eles, que desejavam a coexistência entre as duas raças. Alice e Takako diziam que fariam parte do exército dele, enquanto Menal afirmava que ficaria ao lado de Alice. Como o portão só abriria no dia seguinte, Kagami decidia levar Alice para comer em um restaurante. Porém, ao chegarem lá, encontravam o grupo do herói e eram obrigados a fugir. Durante o festival, acontecia uma demonstração de força em que um monstro fraco era derrotado para aumentar a moral das tropas. No entanto, de repente surgia um monstro berserk, uma criatura extremamente poderosa, dando início a uma invasão